Questão de propriedade coligativa, né? Gente. Bom, cara, questão maneiríssima. Fala de uma situação muito cotidiana, não muito da gente aqui no Brasil, e sim de pessoas que vivem em países mais frios, que nevam e tudo mais. Mas calma, pra gente que vive aqui num país bastante tropical, a gente também vai atuar com esse texto da questão em outra situação. Por exemplo, quando o pessoal chega no churrasco, e aí o cara vai lá com aquela bebida quente, e a gente joga um pouco de sal no gelo. Ai, meu Deus do céu, calma, pra gente falar um pouco mais sobre a questão. A gente está falando, galera, sobre propriedade coligativa. Esse caso especificamente é uma propriedade chamada de ponto de congelamento. Pois é, mas calma, porque a propriedade coligativa, ela vai ser pra gente qualquer propriedade que sofra alteração no seu valor quando você jogar um soluto não volátil. Nesse caso, a gente está falando de uma propriedade específica, que é pra gente o quê? O quê? É o ponto de congelamento. Quando você acrescenta o sal, beleza? Dentro, sei lá, do gelo, a gente faz com que o ponto de congelamento da água sofra variação. Mas calma, macetinho bom para vocês entenderem qualquer situação de propriedade coligativa. Eu vou mostrar aqui para vocês um macete que foi feito para você. Ah, professor, é um macete para mim? É um macete para você. Como assim? Sempre que você fizer a adição de soluto dentro de um sistema, o que acontece com essas 4 propriedades coligativas? Professor, que 4 propriedades coligativas? Calma. O V, ele parece pra gente uma setinha para baixo. Beleza? Quando você bota a primeira seta para baixo, a próxima é para cima, a próxima é para baixo e a última é para cima, lembrando lá o chapeuzinho do vovô. Tá, pessoal, isso é um macete, calma, vou te mostrar aqui já o que é. Quando você acrescenta um soluto num determinado sistema, olha só, PV, o que significa PV? A pressão de vapor diminui. O que é o PO? A pressão osmótica aumenta. O que é o PC? O ponto de congelamento diminui. O que é o PE? O ponto de ebulição aumenta. A gente está falando, nessa questão, especificamente sobre o ponto de congelamento. Olha só que beleza. Quando você adiciona um soluto não volátil no nosso sistema, o ponto de congelamento do cara diminui. E foi exatamente isso que eu falei aqui. Essa propriedade, chamada de crioscopia, ela vai medir justamente como ou quanto, né, o abaixamento, quanto ou como a temperatura de congelamento ela vai acabar abaixando. Bom, a questão fala sobre jogar sal no chão quando a gente tem muito gelo. Ao jogar sal no chão, o que acontece? A superfície do gelo vai estar numa temperatura próxima a 0 graus. Quando você joga o sal, que é um soluto não volátil, ele faz com que aquela água a 0 graus não seja mais sólida, porque o ponto de congelamento dela cai e automaticamente ela vira líquida. Bom, ao virar líquida, essa água escoa e desce pelo ralo, e você consegue passar pelo caminho sem maiores problemas. Beleza? Olha só a pergunta do problema. Olha só, olha o comando da questão. Conhecida por crioscopia, a adição de sal no gelo provoca, letra A, redução da temperatura de congelamento, tá certo? Certíssimo. Derretendo a camada mais externa do gelo que está a 0 graus. Perfeito, gabarito é letra A, de cara, maluco. Eu sei que a gente não gosta muito de marcar a letra A. Vamos ver as outras? Vamos olhar para as outras. Letra B. Aumenta a temperatura de ebulição? Galera, a temperatura de ebulição, quando você joga um soluto, até aumenta, mas não tem a ver com o texto da questão. A questão fala sobre gelo, fala sobre ponto de congelamento. Fechou a ideia? Letra C. Aumenta a temperatura de fusão. Calma, a temperatura de fusão e a temperatura de congelamento são representadas por nós com o mesmo valor. A única diferença é o sentido, né? A fusão é do sólido para o líquido, o congelamento do líquido para o sólido. Belezura, gente? Fácil? Então, beleza. Houve um aumento na temperatura de fusão? Se houve um abaixamento na temperatura de congelamento, também houve um abaixamento na temperatura de fusão. Beleza. Letra D. Redução na temperatura de fusão? Até aí, show de bola, porque se congelamento diminuiu, fusão também diminuiu. Beleza? Impedindo o derretimento do gelo? Cara, impedindo o derretimento não. Você aumenta o derretimento porque a superfície que está a 0 graus ela vira líquida, porque naquela temperatura ela não vai ser mais um sólido. Show de bola? Letra E. Conservação da temperatura de fusão e ebulição? Não. Não conserva a temperatura de fusão nem ebulição. Tá? Você vai ter variações nesses valores. Show? Então a melhor resposta pra gente vai ser a letra A. Ah, moleque, marca ela aí, seja feliz. Show?